o que é o consultor de fauna? O que é um consultor de fauna? O consultor de fauna, ele é o consultor ambiental que vai estudar a biodiversidade de animais silvestres que ocorre numa determinada área que já sofreu ou vai sofrer impactos ambientais, oriundos de alguma atividade humana. E esses estudos, eles têm como objetivo gerar informações que serão utilizadas para avaliar os impactos ambientais gerados essas informações vão servir para propostas de medidas para mitigar, minimizar e compensar essas alterações nos hábitats naturais da fauna que vive nas áreas de influência dos empreendimentos. Então, existe aí as áreas de influência, dá para fazer um GPS IRF só falando o que são as áreas de influência dos empreendimentos. Um dia a gente vai fazer. Os empreendimentos, eles podem ser uma ferrovia, uma estrada, uma área agrícola, uma mineração, uma hidrelétrica. E o consultor de fauna, na grande maioria das vezes, ele é uma bióloga ou um biólogo que pode atuar de algumas formas. Pode atuar coletando dados primários em campo, utilizando técnicas e métodos científicos para amostragem aí de vertebrados e invertebrados, sejam eles terrestres ou aquáticos, e para cada grupo de fauna, a gente tem aí uma série de métodos certeiros a serem empregados. E eu vou adiantar aqui, os grupos de fauna mais solicitados dentro da consultoria ambiental são os anfíbios, répteis, que englobam a herpetofauna, os mamíferos, aí a gente tem os grupos de mamíferos, né? Pequenos, que são os roedores, os marsupiais, os médios e grandes, que estão aí os felinos, os canídeos, a gente tem aí anta, cervídeos, tem vários mamíferos de médio e grande porte. A gente tem também os voadores, que são os morcegos, e mamíferos aquáticos. E dentro dos grupos mais solicitados, nós temos também as aves e os peixes. Até agora eu só falei de vertebrados. Porém, em algumas consultorias que eu já fiz, em alguns trabalhos, em alguns projetos de avaliação de impacto ambiental, também é solicitada a informação sobre os invertebrados, as amostragens de invertebrados também. E olha, além da coleta de dados em campo, que o consultor de fauna faz, ele pode trabalhar elaborando os relatórios técnicos, que é colocar essas informações coletadas em campo e também através de levantamentos bibliográficos. Então, a gente tem dois tipos de levantamento de dados primários e levantamento de dados secundários. O primário é que a gente vai em campo e coleta os dados, o secundário é que a gente vai atrás da bibliografia já existente, e a gente compila isso num relatório, e lá nesse relatório a gente fala aí os métodos que foram utilizados para realizar a amostragem de fauna, a gente fala sobre o esforço amostral que foi empregado, e através de análises ali a gente olha se aquele esforço foi suficiente ou não, então dá para propor novas campanhas através dessa análise do esforço amostral. A gente também discute aí sobre espécies ameaçadas de extinção que foram encontradas, espécies bioindicadoras, a gente discute sobre espécies exóticas de interesse médico, para no final a gente concluir e entregar medidas, cuidados que devem ser tomados em relação à fauna que será impactada, para garantir que os empreendimentos utilizem de práticas sustentáveis em conformidade com as leis e com as normas ambientais. Porque se a empresa, se o empreendedor, se o empresário não toma cuidado com as leis e normas ambientais, ele pode ser multado, a obra dele pode ser embargada, e isso é sinônimo de prejuízo. E o consultor de fauna, ele pode atuar em inventários, monitoramentos e resgates de fauna, sendo esse último a porta de entrada aí para quem quer trabalhar com bicho na consultoria ambiental.
E além de biólogos que ocupam aí a maior fatia do mercado como consultores de fauna, é muito comum a gente encontrar veterinárias, veterinários atuando principalmente nos resgates, porque o resgate ele tem como ali uma obrigação ter veterinários em campo para avaliar as condições de saúde dos animais que chegam, que são resgatados antes da soltura, antes da liberação nas áreas que não serão impactadas. Então, só dando aquela pincelada geral no que é o consultor de fauna,